Oi, pessoal! Esse episódio vai ser o episódio talvez mais produtivo que vocês já viram. Eu tô aqui hoje com o casal Produtividade, o Rafael e a Carol, e eles vão falar um pouquinho da carreira deles e de como a gente gerir melhor o nosso tempo. Mas será que no casamento também isso funciona? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Rafael, para mim, é uma grande referência. Me conectei com ele uma vez através da Neila Quixabeira e sou seguidora fã. E através dele, ele sempre traz a Carol para o contexto que eu acho lindo, né? A parceria e o apoio que é de vocês, a cumplicidade que você fala da sua esposa, e isso me encanta, e desde então eu sigo a Carol também. Então sou seguidora do casal e quero que vocês se apresentem e façam dessa casa a casa de vocês nesse tempinho, falando um pouquinho do trabalho, da produtividade, da família. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Karina, que alegria estar aqui no seu podcast, falando sobre gestão do tempo e produtividade. Afinal de contas, todo mundo hoje está precisando aprender a gerenciar melhor o seu tempo, né? Meu nome é Rafael, sou marido dessa linda mulher, a Carol, que é a minha esposa, e nós temos duas filhas, que é a Mariana Produtiva e a Luísa Focada. Ai, que linda! Então não é só o casal Produtividade, nós temos esse bordão. Agora é a família Produtividade. E a minha filha mais velha, o ano que vem completa 12 anos, e nós vamos lançar em família o livro Produtividade Kids. Que gracinha. Eu tenho 8 livros escritos e um desses livros eu escrevi junto com a minha esposa, que foi Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, que está na 5ª edição, né, Carol? É isso mesmo, gente. Karina, que alegria estar aqui com você. E eu me senti, assim, muito privilegiada com esse convite. E realmente a produtividade, ela foi um divisor de águas na minha vida. A gestão do tempo, ela revolucionou a minha história. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque esse assunto mudou a nossa forma de lidar com a rotina. Então, nós mulheres, nós exercemos inúmeros papéis. Então, nós somos esposa, nós somos mães, nós somos trabalhamos fora, cuidamos da casa, do marido, cuidamos dos parentes, e a gente tem tantos níveis de relacionamento e tantas demandas que vêm no nosso dia a dia. Então, em meio a essa situação, por causa dessa quantidade de afazeres, de demandas, é que eu fui estudar sobre gestão do tempo e também sempre me inspirando no meu marido, que é uma referência para mim também. Então, esse assunto, ele é muito especial na minha vida e eu espero que a gente possa compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive na nossa casa, na nossa vida profissional, e por isso é uma alegria estar aqui com você. Coisa boa, gente. Rafa, me conta, como que chegou a produtividade, a gestão do tempo na vida de vocês? Como que foi esse caminhar? Da onde surgiu toda essa, a Times School, enfim, a sua carreira mesmo? Há 15 anos atrás, ou seja, eu estou com 42, vou fazer 43, quando eu tinha 28 anos eu comecei a sentir um burnout, um esgotamento emocional, psicológico e físico. Mas só que eu não sabia que era um burnout. Eu comecei a acordar com taquicardia, eu comecei a ter, enfim, insônia, e eu pensei, será que eu estou com algum tipo de problema no coração, algum tipo de disfunção? E eu fui no médico, ele fez todos os exames, não encontrou nada, e ele falou, isso é estresse. Eu falei, mas eu tenho o estresse normal da vida. Ele falou, é o que a maioria das pessoas acham, elas se acostumam a ser estressadas e não percebem que estão sob estresse. E eu saí de lá reflexivo, e eu entendi que eu precisava aprender a gerenciar meu tempo. Até então, eu era uma pessoa muito motivada, mas era uma pessoa que não era estruturada. E um dos pontos da gestão do tempo, Karina, que eu entendi que você não pode ser uma pessoa motivada, você tem que ser uma pessoa estruturada. Bem, comecei a estudar sobre gestão do tempo, porque eu falei, eu preciso, não tenho o que fazer. Eu tenho múltiplos pontos produtores de tarefas. E conforme eu fui estudando e fazendo cursos e lendo livros, a minha vida foi tendo as primeiras respostas. Eu não sabia lidar com a agenda, eu não sabia criar uma lista, eu não sabia criar uma priorização fora da mente, eu não sabia classificar as tarefas, não sabia sobre força vertical de agenda, força horizontal de agenda, não sabia transformar ações em projetos, não sabia criar ritmo nas demandas, transformar demandas complexas em tarefa de borda. A mudança na minha vida foi tão grande que hoje
Eu fundei a Times School já há 5 anos, só que há 10 anos atrás se chamava IBRAGE, Instituto Brasileiro de Gestão do Tempo. E nos últimos 5 nós humanizamos o nome. Então eu vivo hoje só de gestão do tempo, 24 horas por dia. Já treinei empresas como iFood, Porsche, Scania, Pepsi, Coca-Cola, Chevrolet, Volkswagen, Janssen, Pfizer, presencialmente em todos os 27 estados do país. Então a minha dor se transformou numa dor curada. E agora a minha cicatriz cura outras pessoas. Então como é que surgiu esse assunto? Da minha indignação com a improdutividade que eu estava vivendo. Não uma improdutividade onde eu era preguiçoso, mas uma improdutividade onde eu fazia as coisas de maneira desordenada. E um dos pontos que a gente entende, Karina, é que o excesso de coisas para fazer nada mais é do que um fruto de uma produtividade que você teve no passado. Então olha que interessante, as pessoas que se sentem mais improdutivas normalmente são as mais produtivas, porque elas vão se desafiando tanto que de repente elas têm uma dinâmica de tantos pontos produtores de tarefas que elas não têm mais habilidade para lidar com tantas demandas. E a própria Carol, um dia ela me disse algo que eu nunca esqueci, que é conquistas produzem tarefas. Olha, e é interessante. E é muito interessante, porque eu comecei a ver o seguinte, eu sou da área jurídica, então eu sou formada em Direito, atuo na área jurídica, e aí eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu ansiava, que eu desejava, que eu sonhava, de alguma maneira, quando eu alcançava, aquilo trazia um número maior de tarefas na minha vida. Então eu percebi o seguinte, eu tinha um sonho de me casar, e eu me casei, e junto com o casamento vieram tarefas. E aí sonhava em ter filhos, tive 2 lindas princesas, e junto com aquele pacotinho desse tamanhozinho vieram inúmeras... As 2 coisas, tarefas e despesas. E aí vieram inúmeras tarefas. E eu sonhava em ter uma vida profissional alinhada, bem ajustada, bem desenvolvida. E juntamente com isso vieram tarefas. Cuidar do corpo produziu tarefas. Casa própria produz tarefas. Manter-se onde você está tem tarefas. Crescer produz tarefas. Pais idosos produzem tarefas. Então você percebe o potencial de caos que existe? Relacionamentos produzem tarefas. E a gente se faz um relacionamento, então a gente tem tarefa o tempo inteiro. Exatamente. Agora, sim, algo que eu sempre gosto de falar é o seguinte, que nós não podemos ter essa palavra tarefas com uma conotação negativa. A tarefa ela tem que ter uma conotação totalmente positiva. Por quê? Porque se é fruto de uma conquista, se é fruto de um sonho realizado, isso é bênção, isso é presente para nós. Então, o meu marido, ele é um presente para mim. As minhas filhas são presentes, uma vida profissional bem desenvolvida, próspera, é um presente. Então, o que fazer diante de tantos desafios, diante de tantas responsabilidades? Eu vou abrir mão? Não. E aí, meu bem, que muitas pessoas, Karina, têm uma desesperança em crescer porque já estão tomando um caldo da realidade atual. Então elas pensam, se eu já estou produzindo esse desequilíbrio na minha realidade, então crescer vai produzir mais desequilíbrio. Muitas pessoas abdicam dos sonhos porque acreditam que para realizações ou ir para o próximo nível, eles vão perder o equilíbrio de outros pontos importantes da vida deles. A fé, às vezes, o equilíbrio com a família, com os filhos, com o cônjuge. E isso não é uma verdade. Mas só o que a gente ensina na Times School? Que gestão do tempo não é talento, é? Treinamento. Ela está treinando. Que gracinha! Gestão do tempo não é talento, é treinamento. Olha só. Mas existem pessoas também talentosas nisso, não existe? Sim. É lógico que a disciplina, a constância, o treinamento é essencial. Mas existem algumas pessoas talentosas. Sim, mas mesmo alguém talentoso, normalmente o normal, a curva média. Quem é talentoso, às vezes consegue ter uma produtividade, mas às vezes insalubre. Porque ele vai dando conta, ele aceita os desafios, mas isso vai gerando algo que se chama sobrecarga alostática. O que é sobrecarga alostática? É quando o teu organismo utiliza mais energia do que o que é natural para dar conta de tudo. Então tem muita gente produtiva, mas estressada. Burnout. Exatamente, burnout é o que vai acontecer. Agora tem aquelas exceções que a gente que sabe lidar por natureza, é tão exceção isso que eu nem uso isso como referência, porque a maioria de nós temos que ter o processo educativo, porque a educação transforma a vida das pessoas. São as novas conexões neurais,
são os novos aprendizados. Então, assim, imagine que um lutador de judô faixa branca vai para um campeonato e ele está esperando que surja um adversário faixa branca. Só que de repente aparece um faixa laranja. Como é que ele vai se sentir? Inseguro, Com amedrontado. certeza, né? E o faixa laranja, extremamente confiante. Ah, é um faixa branca, já Faixa passei branca, por isso. exatamente. O faixa laranja vai vencer esse faixa branca muito provavelmente e vai para a próxima luta confiante com a primeira vitória dele. De repente vem um faixa marrom, que tem uma graduação maior. O faixa laranja, antes confiante, agora se sente inseguro. E o faixa marrom se sente seguro. O faixa marrom vence esse faixa laranja, vai para a próxima luta confiante, só que agora tem um faixa preta. Agora inverteu-se as emoções. Então, de onde vem um sentimento de insegurança? De um repertório empobrecido diante de um desafio grande. Da onde vem um sentimento de segurança? Eu tenho um repertório abundante para enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Então, muitas pessoas, elas têm esse sentimento de estresse porque o repertório de gestão do tempo delas é insuficiente para o combate que ela está enfrentando no dia a dia. E é por isso que eu digo que a maior parte do estresse que as pessoas experimentam é devido ao mau gerenciamento dos seus compromissos. Todo compromisso que alguém faz com outra pessoa ou consigo mesmo, se não for gerenciado da maneira adequada, vai produzir o estresse. De onde vem o estresse? Do sentimento de não controle. Eu não me sinto no controle, eu estou à deriva, mas eu vou todos os dias tentando gerenciar o caos. Gerenciar o caos. Exatamente. Aí eu digo o seguinte, imagine, Karina, eu vou fazer uma pergunta para você agora, que você precisa levar um objeto da tua casa para o teu trabalho no outro dia e você não pode se esquecer. Aonde você deixaria esse objeto? Na sala, em cima da mesa, junto com a chave do carro. Ótimo. Uma pessoa um dia falou, eu deixaria dentro do carro. Ele deixou dentro do carro, era rodízio em São Paulo e ele foi de Uber. Você deixaria do lado da chave do carro, do lado da bolsa, do lado do celular, em um lugar onde você vai passar. Uhum. Quando você cria essa estratégia, porque você sabe que ela vai dar certo, qual que é o sentimento que surge dentro de você, sabendo que você não vai se esquecer de algo que você precisa fazer amanhã? Tranquilidade. Tranquilidade, paz, segurança, conforto, que são emoções que a gente busca na nossa vida. Uhum. Você nem concluiu a tarefa, mas essas boas emoções estão dentro de você. Uhum. Mas você nem concluiu, é um laço aberto ainda. Então, a paz, a tranquilidade, o conforto está no plano que você cria para suas demandas. Isso é tão interessante que aí, neurocientificamente falando, quando eu tenho esse tipo de sentimento, eu tô tendo uma descarga de dopamina, Uau. De endorfina, que me dá essa tranquilidade e isso alivia o meu estresse. Antes de você fazer a própria tarefa, Sim. Você já está em paz. Agora eu pergunto para as pessoas, qual é que é o teu plano para o dia? Porque ela fala, estou estressado, eu preciso fazer exercício, não faço, eu preciso crescer profissionalmente, ter minha família. Eu falo, qual que é o teu plano para todo esse ecossistema? Eu falo, meu plano? Seja o que Deus quiser. Meu Deus do céu. Aí você já começa o dia ansioso, então a paz está no plano. E é tão interessante porque eu tenho uma pulseira aqui da Times School. Ai, que legal. Compartilha aí. Aqui, ó, eu ia falar dessa pulseirinha. Essa pulseirinha tá escrita aqui, I have a plan. Uhum. Então, eu tenho um plano. Isso. E sempre o que nós fazemos? Nós colocamos essa pulseira e nós temos um plano de finalizar o nosso dia com V3. O que é o V3? É o V de vitória. Nós temos que concluir durante o dia 3 tarefas que a gente chama tarefa de ganho, que são aquelas tarefas que nos fazem crescer, que nos fazem progredir, que traz sensação de utilidade, de crescimento na nossa vida. Porque se a gente deixar, a gente fica só fazendo, a gente chama de cascalhos, que são essas tarefas do dia a dia, que estão ali com a sirene ligada e que a gente fica o dia todo apagando incêndio, né? E se a gente não tomar cuidado, a nossa vida vai passando e aquelas tarefas que são essenciais para a nossa vida vão ficando para depois e nunca são realizadas. Então, nosso alvo é finalizar o dia com V3, ou seja, fazer 3 tarefas de produções de ganho por dia. Então, quando a gente abre o olho, a gente pega essa pulseira e diz o seguinte, eu só vou colocar essa pulseira no braço quando eu criar um plano para o meu dia. Você colocou o plano, criou o plano, você coloca a pulseira. É o compromisso. Ela é um compromisso, ela é um marco visual, ela é um gatilho, é uma deixa para lembrar que eu tenho um objetivo no meu dia. Vou construir um dia. E aqui nessa pulseira tem aqui, ó, não comece e termine o dia pelo celular. Comece e termine o dia com a vitória. Então, quando você abre o seu olho, a gente inclusive coloca essa pulseira
assim no celular, ó. Pra Uau! lembrar que abrir o olho, eu não vou começar o dia com uma distração. É o que a gente chama de tarefa de abertura, né, Carol? É isso mesmo. Então é aquela tarefa de impacto no nosso dia que vai reverberar sobre o dia todo. Então o que nós fazemos? Nós abrimos o olho e nós começamos o dia com o nosso momento de oração. Uhum. Então eu lanço diante de Deus os meus medos, a minha insegurança. Eu lanço diante de Deus a sensação, às vezes, de não conseguir, essa sensação de insegurança com relação ao futuro. E Deus, e eu vejo que eu recebo de Deus a alegria, o renovo, a força. Então eu dou para Ele aquilo que é meu e pego dele aquilo que é dele. Né? E isso é uma grande produção de ganho na minha vida. Por quê? Porque eu já começo o dia reverberando isso. Eu já começo o dia com aquela sensação de que eu não estou sozinha. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que me conduz e me direciona, me guarda, me livra do mal. Então, essa é uma tarefa de produção de ganho, é uma grande vitória para nós. E aí nós temos outras tarefas ao longo do dia. A gente tem a atividade física, que é aquela atividade que a gente faz onde nós renovamos ali também as nossas forças, adquirimos vigor também ali na atividade física. E a gente pode ter outra tarefa, que pode ser um momento de eu sentar com o Rafael, às vezes na mesa, para comer um lanchinho, olhar uma leitura, né? uma leitura de um Exatamente. livro. Essa tarefa de abertura, ela é um símbolo da minha proatividade no meu dia. Eu abri o olho, qual é a primeira decisão que eu tomo? Pode ser a tua fé, pode ser o estudo de um curso, algo intelectual, pode ser uma atividade física, porque a tarefa de abertura, ela vem vinculada a uma tarefa, ela se transforma numa tarefa angular. O que é uma tarefa angular? Então imagina uma pedra angular. A pedra angular era aquela pedra que antigamente você colocava no meio de uma porta, sustentando outras pedras. Então a pedra do lado esquerdo e as pedras do lado direito, a pedra angular sustentável. Então quando você toma uma primeira decisão positiva, ela acaba fazendo um efeito cascata e produzindo outras tarefas de ganho logo em sequência. Ela impacta a próxima tarefa. Só que a maioria das pessoas, elas começam reagindo ao dia e não produzindo no dia. Elas acordam, o despertador está vinculado a algo que elas não querem fazer. Então, vamos lá, menina, não sei o que, tá acabando o tempo. Bora, eu tô atrasado. Bora, exatamente. Então agora, a produtividade no começo da manhã também é determinada pela maneira como você dorme um dia antes. Porque a questão não é acordar cedo, é você trabalhar os ciclos do sono. Pelo menos os 4 ciclos. Aí eu trabalho isso também, a higienização do sono. Olha, né? Quanto isso é que importante, legal. Karina, pra Gente, é você ter um produtividade? ritual mesmo, de ter um horário para ir pra cama, ter o chazinho que a gente falou, né? Se isso for algo bom para você, se desconectar das redes sociais. E a gente tá tão abduzido pelo celular que às vezes a nossa improdutividade tá aí e a gente não tá prestando atenção. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Quanto tempo você fica no celular? Eu não tenho tempo para isso. E é a maior desculpa que a gente escuta, né? Vocês devem escutar o tempo inteiro. O tempo inteiro, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você não tem tempo ou você não priorizou? Ou aquilo não é um V para você, né? De uma tarefa vitoriosa, né? Em uma das nossas aulas, inclusive, da Times School, a gente faz o diagnóstico da distração. Os alunos, eles vão mapear quanto tempo eles perdem de maneira improdutiva ao longo do dia. É chocante. Não, eles saem da aula, sim, eles falam, nem eu sabia o quanto eu desperdiçava tempo no meu dia, o quanto eu realmente jogava pelo ralo as horas do meu dia. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento, a gente precisa diagnosticar como nós lidamos com o nosso dia, e se a gente parar para pensar, se a gente fizer, por exemplo, atividade física meia hora, 3 vezes na semana, isso dá quantas horas por mês? Não dá quase nada. É algo muito pequeno. Então, realmente, assim, a gente tem que começar a perceber. E sem querer, às vezes a gente passa 1h30 no Instagram. Sim. Brincando. Na hora que você vai deitar, você passando a barra de rolagem ali, ou vendo os Reels, você fica assim 1h30 tranquilo. E isso é muito interessante. Eu falo muito para os meus clientes que, para que você usa o Instagram? Qual é o objetivo do Instagram na sua vida? O objetivo do Instagram, o que você consome de conteúdo? De repente você está estudando.
você tá, né, acompanhando o Rafael, você, vendo sobre gestão de tempo, vendo conteúdos que vão agregar. De repente, você tá realmente perdendo tempo. Né? E tempo é dinheiro, Rafael? Eu até digo o seguinte, que tempo, ele é uma semente que você tem, que aonde você semear, você vai ter uma colheita. O tempo, ele pode ser dinheiro como metáfora, porque ele compra qualquer resultado que você quer na sua vida. O tempo, ele é capaz, ele tem um potencial de troca entre o tempo e uma tarefa. Então, o tempo, ele é capaz de comprar paz. Porque se eu investir tempo em hábitos que produzem paz na minha vida, eu vou ter o sentimento de paz. Se eu invisto tempo no hábito, por exemplo, da atividade física, eu tenho uma colheita que é autoestima, me sentir bem comigo mesmo, saúde, vitalidade. Se eu invisto tempo na leitura de livros e cursos, eu tenho inteligência. Agora tire da equação do tempo a atividade física. O que é que surge, Carol? Surge gordurinhas localizadas. O que é a gordurinha localizada? É a falta de tempo para atividade física. Você tira o tempo da leitura de livros, cursos, você ganha ignorância. Então, assim, o tempo desperdiçado, ele é o maior devorador de sonhos que existe. Ponto final. Nossa, repete de novo. Repete olhando lá pra galera. O tempo desperdiçado é o maior devorador de sonhos que existe. É o primeiro passo para a necessidade no futuro de um ser humano. É desperdiçar tempo. É ver seus sonhos morrendo em câmera lenta. Porque você é dono de um banco chamado Banco 24 Horas. E você recebe todos os dias um depósito de 1.440 minutos. Faça o investimento que você quiser. Isso se chama livre-arbítrio. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, deu a mesma porção de tempo para todos nós. Sim. Só que ele nos deu livre-arbítrio. O que é? Investe o tempo. Use do jeito que você quiser. Ele é uma commodity, o tempo. Só que a grande questão é como você utiliza essa commodity para produzir coisas de valor na sua vida. Foi tão interessante, Karine, que um dia desse eu fui dar uma palestra e um rapaz de uns 30 anos me pegou lá em casa para eu dar palestra para um congresso aqui em Goiânia. E ele foi pegando dicas de gestão do tempo, até que ele falou o seguinte: Rafael, é errado ficar na internet, Instagram, Facebook, Netflix, porque é algo da minha geração. É errado ou não é? E eu respondi o seguinte para ele: não existe certo, não existe errado em gestão do tempo. Existe certo e errado para aquilo que você quer alcançar na sua vida. Me mostre seus projetos, aonde eles estão inscritos, mostre-me a maneira como você gerencia seu tempo. Eu vou perceber que se você está sendo coerente com seus projetos ou se você só está blefando e iludido. Quando a gente estuda a definição da palavra distração, que é o maior devorador de sonhos que existe, ela vem de tractus, que significa distanciar-se. Olha. Então, a distração é o distanciamento dos seus projetos, dos seus objetivos. E qual que é o contrário de distração? Não é foco, é tração, que vem do latim tractus, que significa aproximar-se. Então, nós temos que ter tração. Agora, é lícito eu ter um momento para mexer na internet, para perder tempo? Sim, desde que você tenha saldo no teu dia. Então, se você construiu um dia produtivo, você pode se dar e permitir-se entrar no modo espontâneo. Baseado nesse saldo, ele legitima a tua recompensa do dia. O problema é que as pessoas falam: eu me pago muito fazendo quase nada. Sim. Então elas ficam um dia inteiro se pagando, tendo pequenas doses de recompensa, mas na verdade não é uma recompensa, é uma distração. Então eu mesmo gosto de ver a internet, eu gosto de navegar, faz parte, eu gosto de ver os vídeos meus preferidos, mas desde que eu tenha construído algo no meu dia. Perfeito isso. Fala, Carol. E é tão impressionante assim, porque hoje nós vivemos uma geração onde as pessoas elas querem prazeres imediatos. E quanto mais elas vivem nesse ciclo do prazer imediato, mais elas se distanciam daquilo do eu autêntico delas. Então, se a gente considerar coisas simples no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se o meu propósito de vida é ser saudável, mas eu não tenho nenhuma ação diária coerente com a minha vida saudável, o que vai acontecer? Eu vou me sentir desalinhado, eu vou me sentir triste, eu vou me sentir frustrada. Eu estava vendo uma pesquisa científica e ela fala exatamente isso. Muitas vezes nós trocamos o prazer imediato por aquilo que queima no nosso coração.
Então a gente vê uma barra de chocolate, não é que a gente não possa comer uma barra de chocolate. A gente pode comer uma barra de chocolate, mas nós temos uma tendência por causa desse impulso do prazer sempre, ir lá e sempre comer a barra de chocolate, e não fazer a escolha entre aquilo que tem coerência comigo. E essa pesquisa, ela fala o seguinte: por que muitas pessoas, elas chegam ao final do dia ou ao final da semana com a sensação de tristeza, com a sensação de frustração, com a sensação de estresse? Por que as pessoas se sentem assim? Porque as ações dessas pessoas não têm coerência com o propósito de vida delas. Ou com aquilo que falam no coração ou com delas. Com o e aí, eu Carol, autêntico fala delas. sobre isso, é o efeito Emmett. É verdade, assim, o que é o efeito Emmett que o Rafael está falando? Muitas vezes nós passamos mais tempo pensando no problema ou na tarefa que a gente tem em realizar do que o tempo que a gente gastaria executando aquela tarefa. O cérebro gasta mais tempo e energia pensando naquilo que ele deveria ter feito do que o tempo e energia que ele gastaria fazendo a própria atividade. Eu tenho que malhar, eu tô com sobrepeso, eu tenho. Nossa, eu tenho que fazer aquele projeto, eu tenho que entrar na internet, eu tenho. E aquilo vai drenando o teu bem-estar psicológico. E aí, o que as pessoas, como elas vão sempre pegando o prazer imediato, consumindo isso, elas vão deixando aquilo que elas sabem que seria o melhor para elas. Então, olha só, a palavra procrastinação no grego, ela significa acrásia. O que é acrásia? Ir contra o seu melhor julgamento. Olha só, eu acho essa definição assim maravilhosa. Então você vai contra aquilo que você sabe que seria o melhor para você. E a gente na Times School, a gente ensina como o cérebro funciona e por que você procrastina. Por que a gente vai tanto contra aquilo que a gente acredita que é o melhor para nós. E aí a gente entender sobre essa questão de saber que a produtividade, ela que o bem-estar, ele é uma recompensa da nossa produtividade, isso faz toda a diferença. Então, um dia bem executado, ele vai trazer frutos na nossa vida. Mas um dia mal executado vai trazer frutos também, mas são frutos... Consequências, são frutos negativos. Então, a gente entender isso faz muita diferença para nós. E a gente aprender a não ser aquela pessoa que vive de prazeres imediatos, de sempre querer satisfazer o eu, a própria vontade, os próprios desejos. E isso que vocês estão falando é tão interessante, porque quando a gente se torna essa pessoa de ter o controle, ou querer, né, ter o controle sobre aquilo que não vai fazer o melhor, ou sobre um prazer imediato, você tem um domínio muito maior das suas metas. Você consegue ser muito mais produtivo mesmo, em todos os sentidos, né? Porque eu sei o que eu quero e eu vou enfrentar aquilo escolhendo de forma mais sábia aquilo que me faz bem, né? E aí eu consigo ter mais tolerância à frustração, eu consigo me tornar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais sábia, inclusive, e eu começo, inclusive, a ter credibilidade, né, no meu espaço profissional. Olha. Porque eu consigo fazer mais no mesmo tempo das pessoas. Por que eu tô falando isso? Eu me lembrei agora... Estava atendendo um cliente no Mato Grosso, numa cidade chamada Rondonópolis. E eu fui com uma parceira da área comercial e eu postei algo de manhã, né? E ela acordou, eu já tinha postado, já tinha feito outras coisas. Ela falou, gente, a Karina já acordou, já correu, já tomou café, já olhou o Instagram, já postou coisa e eu tô aqui deitada. Isso a incomodou. Mas por quê? Por que eu vou... eu controlo a quantidade de horas que eu vou dormir e os meus objetivos ali no começo do dia. Eu não tô falando que eu sou uma referência nisso, não. Mas é uma disciplina que você começa a ter e você começa a ter pequenos, depois grandes avanços, né? Isso é tão interessante, Karina, porque... Por que as pessoas são improdutivas? Porque elas são viciadas em felicidade. Isso é muito profundo que eu vou falar agora. A pergunta certa seria, o quanto eu estou disposto a sacrificar a minha felicidade agora para eu ser feliz de verdade ao longo do tempo, ao longo da minha semana? Nem sempre, às vezes, a sua melhor decisão produtiva vai ter um engajamento das suas emoções. E se você não entender isso, você acha que o problema é você, o problema é o contexto, é a tarefa, é a empresa, é teu chefe. Acredite, a melhor decisão sobre o que priorizar, muitas vezes,
vai ser paradoxal aquilo que você queria priorizar de verdade. Às vezes a sua melhor decisão sobre o que priorizar vai ser antagônica àquilo que você queria fazer naquele momento. E tá tudo bem se você entender que é assim mesmo. Toda pessoa improdutiva, ela gerencia o tempo baseado em estados emocionais internos. Ela não consegue adiar o fenômeno do bem-estar e do prazer. Ela quer ser feliz o tempo inteiro. E a produtividade, ela tem... É como o chá de hibisco que eu digo. O chá de hibisco, ele é um dos chás mais preciosos para o corpo. Ele é diurético, ele melhora a circulação no sangue, nas artérias, ele limpa a adenosina, enfim. Ele é conhecido como chá do bem-estar e do emagrecimento. Só que ele é um chá azedo, ele é um chá amargo. Então a produtividade é igual chá de hibisco, é amargo na raiz, mas o fruto que traz é muito doce. Se a gente não entender isso, a gente fica refém desses estados emocionais. Todo bom gestor do tempo tem que ter uma capacidade de projeção da emoção pós-tarefa. Não importa o que eu estou sentindo agora, importa como eu vou me sentir depois da tarefa ou durante a tarefa. Ele tem essa capacidade. Agora, um procrastinador, uma pessoa improdutiva, ele sofre de miopia temporal. Ele quer estar feliz o tempo inteiro. E não é desse jeito que o nosso corpo e que a produtividade funciona. Quem aprendeu a gostar de vinho, gosta de vinho seco. Ele entende como é que o vinho seco se associa com o tipo de alimento, com a temperatura do ambiente, com o horário do dia, enfim. Então a produtividade é igual um vinho seco, você cria paladar. Porque no começo você quer um moscatel, que é um espumante docinho. Mas conforme você vai refinando o paladar, você depois não aguenta mais aquele gosto doce do vinho doce ou do vinho suave. Você quer o vinho seco. A produtividade é a mesma coisa, você tem que criar paladar. Porque senão você vai ficar só na Coca-Cola da improdutividade. Que é gostosa agora, mas depois gera um prejuízo na tua vida muito grande. Mas olha vocês falando aqui e eu pensando que o quanto o autoconhecimento é extremamente importante para pessoas produtivas e para as não produtivas que querem sair disso, né? Primeiro eu me incomodar, por que eu não estou produzindo? O que são meus gatilhos? Qual que é o sistema de crença que está instalado ali também? Mas assim, por que eu quero ser feliz o tempo inteiro? O que é isso? Deixa eu olhar pra mim, pro meu autoconhecimento, entender qual dor que tá ali, qual cicatriz que eu tô querendo curar com essa felicidade instantânea. E ao mesmo tempo, quando eu aprendo, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar mais cansado hoje, mas amanhã eu vou estar melhor porque eu consegui uma conquista. E aí eu comemoro, e aí eu vou colocando combustível no meu tanque emocional da produtividade. Olha. Então é muito interessante isso, e de novo, tudo vem do autoconhecimento, né? Porque se eu conheço e sei das minhas emoções, é o que a gente estava falando aqui nos bastidores, se eu sei reconhecê-las, eu sei que por um tempo vai ser mais doloroso ali, não vai ser uma emoção positiva, mas eu me conheço, eu sei que a positiva vem depois. Então, se a gente consegue olhar na perspectiva do autoconhecimento, a gestão do tempo, ela te traz um poder, hein? Exatamente. Uau! Exatamente. Isso foi tão interessante na minha vida, porque nós temos, vamos dizer, 4 cavaleiros, que são hormônios que o nosso cérebro procura todos os dias, né? Endorfina, ocitocina, serotonina e dopamina. Nosso cérebro vai querer se alimentar desses hormônios prazerosos. A dopamina, ela é o neurotransmissor da novidade, daquilo que é novo na nossa vida. Tanto que o celular vicia porque sempre tem a novidade a cada timeline que você joga para cima. Só que você tem que trabalhar a dopamina produtiva, não a improdutiva, que é a novidade do novo projeto que está queimando no teu coração. Quais são seus alvos? Transforme sonhos em projetos, transforme os alvos em projetos, crie projetos visíveis. Então, você tem que, durante o dia, ser dopaminérgico, lutando por um ponto no futuro, lutando por algo no futuro. Aí, no final do dia, às 18 horas, você pode fazer a mudança de chave e ser serotoninérgico, que é desfrutar a gratidão por aquilo que existe na tua vida. Mas durante o dia, é couro grosso, é lutar, batalhar, construir um futuro, para que o seu futuro não seja uma repetição do teu ontem ou do teu hoje. Então, eu tenho essa metáfora, durante o dia, dopamina, lutar por algo. É amargo, só que conforme você vai desenvolvendo o paladar, você vai gostando desse gosto amargo. Você vai ressignificando ele dentro de você. E aí quando você vê os frutos que isso produz, não só no final do dia, mas no final da tua semana, nas tuas férias, ao longo dos anos, você fala, eu estou gerenciando bem o meu tempo. É tão interessante isso que mesmo que
você não tem o resultado que você queira, porque isso é algo que a gente também trabalha lá na Times School, mesmo que você não tenha o resultado que você queira no tempo que você esperava, porque isso é um teste da gestão do tempo, você tem um sentimento de congruência. Eu estou em paz comigo, porque eu estou sendo coerente. Sim. Mesmo que eu não tenha o resultado visual que eu gostaria, mas eu tenho o resultado psicológico da coerência de que dentro de uma normalidade eu estou fazendo o que é possível. Sim. Isso traz conforto, né? Exatamente. É o sentimento do conforto. E é tão impressionante porque, ó, você vai fazendo com regularidade, você vai agindo dentro do seu plano com regularidade. Para você tá fazendo aquilo já há muito tempo. Mas quando as pessoas veem o seu crescimento, que você alcançou o seu alvo, o seu projeto, aí elas pensam, nossa, de repente, Do nada. ela alcançou aquele sonho, aquele resultado que ela desejava. Só que ninguém viu o processo, ninguém viu ali a regularidade de dia após dia. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é o iceberg, né? Que as pessoas só veem a pontinha, mas e o que tá pra baixo? É verdade. É tudo isso que você conseguiu trabalhar com a gestão do tempo, trabalhar optando e fazendo escolhas que nem sempre são confortáveis. Sim. Mas uma coisa que você me disse uma vez, num curso que eu tava, e que mudou a minha vida, e pode mudar de um monte de gente, presta atenção, pega essa aí, que é ele que vai falar, não sou eu não. Eu sempre fui muito organizada, agenda, etc, então pra mim isso é muito tranquilo. Mas, ficava aqui, ó, eu guardava as coisas, e eu achava isso o máximo. Falava, nossa, eu sei número de telefone, eu sei isso, você tá dando tudo na ponta da língua. O dia que você falou que você guarda tudo em listas, e que você escreve, ou que você documenta, e tira da cabeça, gente, me deu um alívio. Por que eu tenho que ficar assim? Conta um pouquinho dessa dica pro pessoal, pra gente. Carol, fala um pouco Carol, você... capturar, sobre coletar, tirar Então, tudo da olha cabeça. só, nós temos uma tendência muito grande a guardar todos os nossos compromissos na cabeça. Então, principalmente quando a gente é jovem, né? E aí a gente vai guardando tudo na cabeça, até porque o nosso volume de atividades ele não é tão grande assim, porque a vida não tem tanta complexidade ainda. Mas à medida que a vida vai avançando, a vida vai ganhando mais complexidade. E aí, quem tem a tendência de guardar todos os compromissos na cabeça vai começar a falar, nossa, acho que eu tô ficando velho. Porque eu tô esquecendo, porque eu não tô conseguindo mais lembrar de tudo como eu lembrava. Então, o grande segredo é a gente entender o seguinte, que a nossa cabeça, ela não pode ser um escritório de tarefas, né? Ela não pode ser uma agenda das responsabilidades, porque a nossa cabeça não foi feita para isso. E os grandes gênios da humanidade, eles entenderam isso. Um dia, Albert Einstein, ele estava em uma entrevista e o entrevistador chegou para ele no final e falou assim, Einstein, por favor, me passa o seu número de telefone, porque eu quero marcar uma entrevista com você, porque eu amei a nossa conversa. E Einstein, então, enfiou a mão no bolso, tirou um papelzinho, abriu e leu o número de telefone. E aquele entrevistador ficou muito intrigado com aquilo. Ele falou assim, como um homem tão genial como esse não sabe o número de telefone de cor? E aí Einstein, então, falou, eu não uso a minha cabeça como um escritório de tarefas. Eu uso a minha cabeça para criar, para aprender, para ter ideias. Então, nós precisamos usar a nossa cabeça da maneira correta. E como que nós aliviamos a nossa mente dessa sobrecarga cognitiva, dessa sobrecarga de informações? Porque se a gente deixa aqui, imagina, vai ficando assim, uma sobrecarga. E como que nós fazemos isso? Tirando tudo da cabeça e anotando. Anotando o quê? Tudo. Não só... porque às vezes a gente anota coisas do nosso trabalho, mas coisas da nossa vida pessoal vai ficando aqui. Uhum. E aí a gente não anota sonhos, projetos, a gente não anota médico que a gente tem que marcar, coisas que a gente tem que consertar em casa, vacinação de filhos, fica tudo na cabeça. E o grande segredo é a gente anotar, tornar visível aos nossos olhos. Nosso cérebro não foi feito para ser um escritório de tarefas, um escaninho de demandas. Qualquer compromisso que você faz, criou um registro neural e você não torna físico e visível, você vai criar excesso de processamento cerebral. O cérebro, ele é o órgão proporcionalmente que mais consome energia no teu corpo. Pesa 2% só do seu corpo.
da massa corporal, só que ele metaboliza de 25 a 30% da tua energia. Uau. Ele é super potente, só que ele te cansa rápido. Então, nós temos um tanque de combustível no organismo chamado glicose. Então, igual um carro precisa de combustível para andar, nós precisamos da glicose para movimentar e pensar. Todas as vezes que você se movimenta, você vai usando esse combustível. E toda vez que você pensa ou lembra de algo, você usa esse combustível. E conforme você vai diminuindo essa medida de combustível, o teu próprio organismo começa a racionar essa energia. Então o cérebro que está o tempo inteiro tumultuado, cada vez que você lembra de algo mundano, por exemplo, se trocar a lâmpada. Você lembrou, o cérebro recrutou glicose do organismo, transformou em impulso elétrico e te lembrou. Esse impulso elétrico, ele gasta muita energia, muita glicose. Agora imagina, preciso trocar a lâmpada, nossa, preciso trocar o pneu do carro, preciso devolver um livro, eu preciso também fazer um curso, eu preciso abastecer, eu preciso praticar minha fé, eu preciso emagrecer, eu preciso lembrar do aniversário do meu pai, eu preciso também trabalhar uma reunião da empresa, eu preciso ligar para o cliente, eu preciso trabalhar na internet, eu preciso comprar o homem, eu preciso. E aí você cria tanto processamento cerebral que o teu cérebro, sem sair do lugar, está consumindo energia. O organismo, uma hora, começa a falar, cérebro, vou mandar menos. Você está diminuindo demais o volume energético do corpo. Vai faltar energia para outras coisas. Aí nesse momento que, igual a Carol falou, a gente tem senilidade. Por que eu estou ficando senil aos 35 anos de idade? Esquecendo das coisas. E mesmo que você se lembre, você está criando fadiga neural. Tem gente que fala, eu tenho uma memória incrível, principalmente as mulheres. Mesmo assim, você está gastando o seu combustível energético até lembrar daquela informação que você vai precisar em algum momento do dia. Você cria tensão cerebral. Então, assim, às vezes não é que as pessoas não têm tempo, é que tem tanto tumulto mental que não tem espaço nem para pensar em mais nada, de tanto ruído mental. Então, o lápis mais fraco, ele é mais poderoso do que a memória mais genial. gente, olha só, o lápis mais fraco vence a melhor memória. Não deixe uma pendência passar na sua mente mais de uma vez sem você anotar. Quando você anota, você potencializa o cérebro para aquilo que ele faz de melhor. Pensar, criar, aprender. Nós somos gestores, Karina, não só do tempo. Você é gestor da tua energia diária dentro do tempo. Porque se o teu corpo não está produzindo energia, você não consegue priorizar tarefas que exigem energia. Olha só que interessante, tanto que é profundo esse autoconhecimento. Quanto que é um impulso elétrico de uma tarefa operacional, Carol? Não sei. 15 watts. 15 watts. O impulso elétrico de uma tarefa operacional no cérebro. Então você tem que fazer uma tarefa que você já tem um domínio que é operacional. 15 watts. Emitir uma nota fiscal, pesquisar na internet, preencher uma planilha. 15 watts. Para aprender coisas novas, 60 watts. Oh, nossa. 4 vezes mais do que uma tarefa operacional. Aprender cansa também. Só que para você criar um novo raciocínio, um raciocínio inédito, um novo plano, um novo raciocínio, uma ideia, tem um gasto de 150 watts no impulso elétrico no cérebro. Um livre pensar, hein? 10 vezes mais do que uma tarefa operacional. Aí o nosso cérebro tem um imperativo biológico. Quais são os dois imperativos biológicos? Então, olha só, é preservar energia. Primeiro imperativo biológico. Então, o primeiro é preserve energia. O segundo, só gaste energia quando você estiver sob ameaça. Olha só, Carol. Ou seja, primeiro imperativo biológico, preserve energia. A primeira programação do seu cérebro. Aí você tem uma tarefa de 150 watts, o cérebro fala, não, qual é a tarefa que gasta menos energia? Ele vai pro escala. Vou na de 15. Aí, às vezes, uma pessoa que tem mais instrução fala, não, eu vou dar uma pesquisada, vou ver vídeos no YouTube, porque eu não gasto nem 150 nem 15, eu fico no meio termo. Aí ela cria uma obesidade neural, porque só aprende, também não pratica, não cria, não pega o conhecimento e vai transformar em algo sólido, executado. Produção, né? Exatamente, então você não só gerencia seu tempo, você tem que gerenciar a tua energia, porque a produtividade, ela gasta muita energia. O Brasil tem 5.000 cidades, 5.500. Metade dessas cidades só tem 2.000 habitantes e elas nunca vão ter mais do que 2.000 habitantes. Elas queriam ter mais que 2.000. Mas por que elas não vão ter mais que 2.000, Carol? Por quê? Porque não tem matriz energética que dá suporte a indústrias. Não tem energia elétrica suficiente lá para dar suporte a novas indústrias. Então eles ficam só naquele mundinho. A mesma forma, a nossa vida é uma metáfora, uma analogia, porque se você não tiver energia sendo produzida pelo teu organismo, você nunca vai crescer. Não adianta você falar, tem que ser disciplinado, você tem que tirar a cadeira do bumbum e fazer o que tem que ser feito, porque você já é adulto, como eu vejo alguns bons especialistas falando, não tem problema. É que às vezes eles não conhecem essa camada de raciocínio. Sim.
Mas a grande questão não é que você... Tem pessoas que falam pra gente, Rafael e Carol, eu faço o que eu tenho que fazer no dia, eu chego depois em casa, eu não tenho mais energia pra nada, eu não consigo. Aí se você fala, tem que fazer exercício físico, ela vai se esgotar, ela vai entrar em sobrecarga alostática, vai ter até depressão. Por quê? Porque o corpo não está produzindo, o corpo não está sendo uma indústria produtora de energia para dar suporte a tantas decisões produtivas. E aí entra, como é que você produz essa energia? Você produz dormindo bem, porque é no sono que entra a equipe de limpeza no teu organismo, os faxineiros que limpam a adenosina, que é o hormônio do cansaço. Sim. Então você tem que entrar nos ciclos do sono, sono REM, que geralmente essa limpeza de adenosina é das 10 à meia-noite, principal horário de limpeza disso. Então, eu durmo 1h da manhã, acordo 9 da noite. Você não tem o mesmo nível de qualidade de vida, por causa do ciclo circadiano, que é sol e escuridão. Então, e você sabe que eu falei pra você, desculpa interromper, né? Falei que eu durmo muito bem e aí 10 horas da noite eu estou dormindo. Desde sempre. Proposital, Karine? Me fala. É proposital também, mas ao mesmo tempo é o que garante a minha produtividade. Se eu não dormir bem, se eu não dormir nesse horário, se eu dormir mais tarde, eu acordo super cansada. É um ciclo meu biológico mesmo. E engraçado que é desde cedo. Então, assim, eu nunca, na época de adolescência, que as amiguinhas assistiam novela das 8, que era o que tinha na nossa época, né? Eu nunca assisti, eu sempre dormia antes. Eu nunca consegui. Então, assim, é meu ciclo mesmo e é onde eu realmente recupero minha produtividade. Assim. Então, você gerencia a tua energia, até porque o que vai te fazer crescer? Na Times School, nós ensinamos algo que ninguém ensina, que é classificar as tarefas em 2 tipos. Fala pra gente dessa classificação. É bom que ele já vai jogando pra mim, né? Você viu, Karine? Tem uns pontos que ela é fera. Então, olha só. Tudo que nós realizamos na nossa vida, tudo, qualquer tarefa que você realize na sua vida, ela é categorizada em 2 tipos de tarefas. Ou são tarefas de produção de ganho, ou são tarefas de prevenções de dor. O que é uma tarefa de prevenção de dor? Como o nome diz, é uma tarefa que previne a dor. Então é aquela tarefa que se você não realizar, você vai ter um problema. Mas se você realizar essa tarefa, o que vai acontecer com a sua vida? Nada. Sua vida vai continuar do mesmo jeito em que ela está. Agora, o que é uma tarefa de produção de ganho? É aquela tarefa que te faz crescer, avançar, ter senso de utilidade, sensação de que a vida está avançando e está caminhando no caminho certo. É aquela sensação, uau, a vida está valendo a pena. Eu estou realmente seguindo aquilo que eu precisava seguir. Então, isso são tarefas de produção de ganho. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Tarefas de prevenções de dor. Um exemplo é pagar contas. Se eu não pagar contas, eu vou ter um problema. Com certeza. Mas se eu pagar a conta, o que vai acontecer com a minha vida? Nada. E essas tarefas, elas são cíclicas. Então, paguei conta esse mês. Mês que vem tem de novo. Mês que vem tem de novo. Lavei vasilha, daqui segundos tem vasilha de novo na pia para lavar. Então, abasteci o carro essa semana. Daqui uns dias tem que abastecer carro de novo. Então, essas tarefas, que são as tarefas de prevenções de dor, são aquelas tarefas que são cíclicas e são abundantes. E são aquelas tarefas que nós temos que fazer. Se nós não fizermos, alguém vai nos cobrar por elas. Agora, as tarefas de produção de ganho, por outro lado, a gente tem que querer fazer. Porque dificilmente alguém vai nos cobrar por ela. Exemplo, ler um livro, um bom livro, estudar sobre um assunto que você quer progredir, quer crescer, o seu momento de oração, a sua atividade física. Então, você tem que querer fazer, porque se você não fizer, dificilmente alguém vai te cobrar. O grande problema é que a maioria das pessoas preenchem a vida só com prevenções de dor. Então, ela fica naquela rodinha do hamster, rodando, fazendo da vida um Ctrl-C, Ctrl-V do dia que passou, da semana que passou, do ano que passou. Teve uma aluna pra mim que falou, Carol, tem 10 anos que a minha vida é a mesma. Eu faço Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, porque ali a vida fica só na prevenção de dor. Porque essas tarefas, como elas são mais abundantes, a nossa tendência é ir fazendo esse tipo de tarefa. E a maior loucura que existe é fazer. A maior loucura que existe é viver em tarefas de prevenção de dor, esperando resultados como se estivesse priorizando a produção de ganho. Muito interessante isso. E aí isso me remete, não sei se vocês já leram ou não, um livro chamado A Sociedade do Cansaço.
vendo vocês falarem e vendo vocês falarem da metodologia de vocês, talvez a sociedade esteja tão cansada justamente porque estamos trabalhando só na prevenção de dor. E aí é uma abundância, um gasto energético cerebral para manter algo que não vai te levar para lugar nenhum. Pode piorar a sua vida, mas também não vai te tirar do lugar. E aí, o que a gente vai fazer com isso tudo? Ensinar e ir pra Times School. Me falem da Times School e me fala desse projeto de mulheres. Fábio, o podcast hoje vai ser de 2h30. Mas assim, eu preciso mesmo entender o que a Times School faz, quais são os módulos, como é que surge a Times School, o que vocês entregam de experiência para esses alunos. E qual que é esse projeto de mulher? Me conta um pouquinho, Carol, do projeto de mulher primeiro, depois o Rafa fala da Times School. Então, como o Rafael falou aqui no início, né, do podcast, essa questão, né, da nossa dor se transformar como a nossa voz. Então, aquilo que foi curado em mim, hoje eu posso auxiliar outras pessoas que passam pelo que eu passei. Então, essa questão, eu sempre tive uma tendência muito grande ao perfeccionismo. Então, eu falo que a mulher perfeita é uma mulher exausta. A mulher que busca a perfeição, ela morre de exaustão. Então, por muito tempo, eu quis ser essa mulher perfeita. Que eu queria ter a casa perfeita, os filhos perfeitos, o casamento perfeito, o corpo perfeito, o cabelo perfeito. Então, eu busquei essa perfeição e eu passei um tempo muito difícil na minha vida, onde eu cheguei à exaustão. E foi aí que eu comecei a estudar sobre gestão do tempo e comecei a ter o desejo de auxiliar outras mulheres que passaram ou às vezes passam pelo que eu passei e que eu pudesse auxiliá-las a ter uma vida mais leve, menos sobrecarregada, uma vida mais alinhada, uma vida alinhada com o real propósito de vida delas, uma vida mais fluida, que pudesse fluir, onde elas não ficassem só na prevenção de dor, mulheres que pudessem desenvolver projetos e não ficar ali só nos cascalhos, nas tarefinhas do dia a dia, mas que desenvolvessem os projetos, os alvos, os objetivos. Então foi pensando nisso que eu tenho esse projeto com mulheres que está dentro da Times School, que é uma escola de gestão do tempo, e quando eu lanço as mentorias, que são os módulos que nós lançamos para poder auxiliar essas mulheres, eu trabalho diretamente só com mulher. Então, nós temos aproximadamente 3 meses de aulas, direcionadas para essas mulheres, e nós trabalhamos mudanças de mentalidade, nós trabalhamos os princípios da gestão do tempo, a mulher entender que a gestão do tempo é a gestão da própria vida, né? Que quando a gente gere bem o tempo, a gente gere bem as nossas emoções também, porque se eu tenho essa capacidade de gerir bem o meu tempo e bem a minha vida, automaticamente as minhas emoções também, elas passarão a ser bem geridas. E então foi pensando nisso que eu comecei esse trabalho com mulheres. Então, o meu trabalho, ele é mais ligado a mulheres, e o alvo é esse, auxiliar essas mulheres a avançarem, não só na vida profissional, mas principalmente no propósito de cada uma, na vida pessoal, no casamento, na criação de filhos, em todos os aspectos da vida de uma mulher, né? Que a mulher, ela tem inúmeras áreas de atuação. Então, esse é o meu projeto, é o que queima no meu coração, é o meu anseio, e eu amo fazer isso. E como é que as mulheres fazem contato com você para entrar no seu grupo? Então, olha só, nós temos, eu tenho o meu Instagram, que é o @carolprudentemedeiros. Só me mandar um direct e falar: Carol, eu quero poder participar dessa mentoria, né? E nós, a cada 3 meses, nós estamos lançando mentorias novas, uma turma nova. Agora nós estamos com 210 mulheres, onde nós estamos trabalhando sobre esse assunto, e é só me mandar um direct. E lá nós vamos responder, né? Eu e minha equipe, auxiliar e direcionar. Se der tempo de entrar na turma, que às vezes começou há pouco tempo, pode entrar, a gente tem as aulas gravadas, ou
pode entrar na próxima turma, né? Para poder participar junto com a gente. Tá. E aí, eu quero saber, porque o Rafael, toda vez que ele faz palestra, ele fala que lá nas listas de atividade dele, tem sempre assim, hoje é dia de encantar a minha mulher, é assim? Hoje é dia de gerar impacto no meu casamento. Dia de gerar impacto. E aí a gente assiste como aluno, né? É verdade? Como é que é? Me fala da coerência com essa tarefa. Pensa, Karina. tudo, Karina, é verdade, olha só. Há um tempo atrás, o Rafael me ligou no meio da manhã, lá no meu trabalho, umas 10 horas da manhã, eu atendi o telefone e ele falou assim, oi, linda, tudo bem? Aí ele começou a conversar comigo e começou a falar, olha, você é o presente para todos os dias da minha vida. Eu falei, uau, amor, que coisa linda, você me ligando no meio da manhã para falar isso. Declaração dessa gostosa. De amor. E aí ele falou, eu te liguei só pra falar isso, pra falar que eu te amo, pra falar que você é especial pra mim, tal. E eu fiquei super emocionada, falei, nossa, que coisa linda. E aí depois, ele dando palestras, eu descobri que o meu nome tava lá na programação da semana dele pra ele me ligar. E causar um impacto. E causar um impacto no casamento. Então, realmente, isso é verdade, Karina. Isso é produção de ganho ou... Produção de ganho. Só que agora, aí eu ligo pra ela, atualmente ela já pegou macete, agora tem que inovar. Ixi, agora. Eu ligo pra ela, eu estou na sua lista aí. Me conta um pouquinho, antes de você falar da Times School, como é que é a rotina de um pai produtivo? Vocês vão fazer o Kids ali, né? Como é que é a rotina da família produtiva? As meninas entram nessa disciplina de vocês? Sim. Hoje elas já têm tarefinhas, assim, que elas fazem em casa? As nossas filhas, inclusive a Mariana de 10 anos, já tem canal no YouTube e a Luísa também, como produtoras de conteúdo. Que gracinha, a Mariana, gente. Se você... Fala o canal delas aí pro pessoal. A Mariana é Mariana Prudente Medeiros. Tem uma foto, tem 270... YouTuber, né? Não, Mariana Prudente Medeiros. Aí tem um youtuber que é outro. Eu acho que né? Se eu não me engano é esse nome. Ela tem 270 inscritos e o alvo esse ano é 1000 inscritos. Que legal. E ela já tem vídeos lá falando de produtividade, o efeito Emmett. Ela fala lá, ela mostra o chá de bisca, a Coca-Cola. Ela fala, a Coca te faz feliz agora, mas depois você fica triste. Mas foi algo assim, essa questão da gestão do tempo, o Rafael, ele conseguiu girar uma chave na cabeça da Mariana, que é a minha mais velha, porque ela chegava em casa da escola e ela tinha muita dificuldade de fazer tarefas. Ela ficava enrolando. Queria fazer depois de brincar. E queria fazer mais tarde, que elas estudam pela manhã. E aí o Rafael conversou com ela, falou, filha, você primeiro tem que fazer aquilo que é amargo. Porque se você faz aquilo que é amargo primeiro, depois vai sobrar muito tempo para você desfrutar do doce. E isso foi algo assim, tão poderoso na cabeça dela, que ela teve uma mudança foi do ano passado, né, amor? Há uns 2 anos já. Há 2 anos atrás pra cá, que ela chega, ela já senta almoça e já faz as tarefas dela, já estuda e já assim, ela conseguiu entender isso de uma forma muito eficaz. Foram 3 anos eu falando a mesma coisa. Mas deu resultado, tá dando, né? E ela tá sentindo esse ganho também. Sim, ela mesma ela entendeu que se ela deixa a tarefa para depois, ela nem desfruta da brincadeira, porque a mente tá o tempo inteiro, tem que fazer. E ao mesmo tempo ela não faz a tarefa. Então ela entendeu que quando ela concentra antecipadamente a tarefa, depois ela tem um desfrute com qualidade. Foram 3 anos eu falando, explicando, e agora ela está puxando a mais nova. Na nossa casa, eu trabalho muito, eu e a Carol, essa questão da mentalidade da comunidade. A gente é uma comunidade que se ajuda, que é a simbiose. O que é a simbiose? Se você pegar na natureza, sempre é comum terem 2 seres vivos se ajudando mutuamente, saindo ricos com o relacionamento, mais prósperos no relacionamento. Então você pega um pássaro que come o carrapato do boi e o boi que se livra da coceira, né? Então eu falo, olha, simbiose aqui em casa, todo mundo tem que ajudar. Porque se uma família forte, cada um ajudando, a mamãe tem mais tempo para vocês, papai tem mais tempo para a gente passear, curtir, então todo mundo tem que fazer a sua parte. Então a gente criou algum tempo atrás, há anos atrás, a bússola da família. Então a gente sentava uma vez por semana e ia avaliando qual era o papel de cada um. Tirou, guardou. Acordou, arrumou. Né? Sujou, lavou. Isso é um processo até hoje, só que a gente já está conquistando níveis de
produtividade na mente das nossas filhas, né? A gente já vê uma mudança proporcional à idade delas. Então, lá na nossa casa a gente vai praticando toda essa linguagem de produtividade, né? As minhas filhas, por exemplo, elas sabem, se ela tiver que lembrar de algo, elas pegam um post-it, escreve, cola num lugar onde ela sabe que não vai esquecer. Esse é salvar minha vida. É. Eu faço igualzinho. Gente, eu não sei o número do telefone dos meus filhos mais. Ótimo. Tá? Não sei. Eu não ótimo. sei mesmo. E assim, eu fui eliminando esses desperdícios de energia. Sim. E anoto tudo em lista e deixo. E isso realmente mudou minha vida. Obrigada, Rafael. A gente vai avançando em camadas, porque você já tinha produtividade em vários outros pontos. Aí você falou, opa, juntando com esse aqui, a minha matriz fica melhor. Nossa, surreal. Mudou, assim, o cansaço cerebral mesmo, aquilo que você fica assim pensando. Sim. E realmente, gente, pegar a dica, hein? Fala um pouquinho pra gente, se você também tem produtor de ganho com ele, como é que é? Ele tá na sua agenda? Tá na minha agenda também. Nós sempre tiramos um dia da semana pra gente ficar mais pertinho, poder conversar sobre namorar A gente também. chama de love time. Vamos passear, vamos deixar as crianças. A gente tá fazendo uma vez a cada 15 dias, né? Porque a gente também insere muitas meninas conosco, mas aí tem um momento que a gente tem o nosso tempo também, né? Que é para investir no nosso relacionamento e toda a família se beneficiar com isso. Mas assim, antecipadamente, nós estamos preparando agora um projeto, nós vamos escrever um livro que é Casais Produtivos Prosperam Juntos, né? Porque o casal em unidade, quando dá as mãos e tem a mentalidade, os dois, de proatividade, de companheirismo, olha, a minha vida vai se enriquecer, sua vida vai se enriquecer com o meu relacionamento e a minha vida vai se enriquecer com o seu. Nós vamos prosperar juntos. Não é um jogo de tênis, eu não tô querendo te vencer, a gente vai jogar um frescobol aqui, a bolinha tá caindo de lá, vem pra cá, vai pra lá, então a gente se ajuda mutuamente, sabe? Temos projetos juntos, temos um alvo juntos, e a gente ajudando um o outro o tempo inteiro. Quando eu percebo que ela está sob pressão, eu puxo algumas tarefas para que ela tenha um pouco de descompressão. Perfeito. Né? Então eu puxo um pouco para mim. A gente vai se equilibrando o tempo inteiro. Né? Como tem uma comunicação muito clara, tem uma comunicação muito assertiva, sempre com muito respeito, mas a gente aprendeu aí discernindo isso. Tem semana que eu estou mais sobrecarregado, ela puxa um pouco mais. Mas nessa própria comunicação, a gente expõe alguns pontos, né? E eu percebo, às vezes, então, antecipadamente, a gente vai discernindo isso também um do outro, para que a gente possa ter um casamento mais leve, dessa união dos dois, a vida possa se enriquecer e ser mais leve, porque já tem muitas demandas do dia a dia. Então, quando você chega em casa, a gente tem um ritual de decolagem e aterrissagem. A decolagem, a gente vibra um com o outro quando a gente vai se despedir, né? A gente se abraça, dá um beijo, a gente soleniza isso. E quando a gente chega, a gente também faz isso. Porque a gente tem uma cachorrinha, se você vê o quanto ela soleniza a nossa chegada em casa. Agora o casal muitas vezes, oi meu bem, tudo bom? O cara não tá lá, nem levanta. Não, levanta de e longe, vai lá. né? Vai celebrar a chegada do outro, vai construir, vai ser intencional com isso também. Que isso também é uma tarefa de angular. Isso, você gera isso em pequena ação, isso vai desencadeando todo um bem-estar na vida de uma família, de um casal, enfim. E sustenta toda a família. Olha que lindas meninas vendo isso e crescendo com esse exemplo, né? O exemplo do amor. Sim. Isso é o amor, né, gente? Um sustentar o outro, um apoiar o outro, um desafogar ou descomprimir o outro. Sim. Né? É verdade. E eu imagino que a sua tarefa e seu equilíbrio seja muito desafiador em função da agenda dele, que viaja muito, né? É verdade. Principalmente, assim, a pandemia, eu falei para ele, né, que ele deixa a minha vida muito mais leve. Então, o Rafa, ele tem esse temperamento e ele deixa a minha vida muito mais leve. Então, na pandemia que ele começou a dar todas as palestras do escritório de casa, e ele estava sempre ali, eu falei, uau, parece que eu tô gostando dessa vida de você aqui o tempo todo. E o legal, né, meu bem, é que a gente aprendeu o que aconteceu no começo. Foi um alinhamento que a gente foi amadurecendo até na própria visão da gestão do tempo. A mulher tem aquilo que a gente chama de delegação imaginária. Ela fica delegando na cabeça o que o marido deveria estar fazendo
em cada momento em que ele está em casa. E o marido muitas vezes não responde essa delegação imaginária que ela está fazendo e supondo e criando um enredo. Então, está no livro. Ah, que legal. Vamos falar do livro. E aí, normalmente tá lá o marido assistindo televisão, porque ele chega em casa e ele quer relaxar. A mulher chega em casa, tem um terceiro tempo, né? Uhum. E aí, normalmente tava lá a Carol arrumando as coisas de casa e tal. Menino, tarefa de lavando seguinte, louça, né? e ela me via lá sem fazer nada. E não tem nada que deixa uma mulher mais irada do que um homem sem fazer nada. E ela fazendo tudo. E ela fazendo Tem tudo. certeza. E ela ficava, ele devia estar vindo, ele devia estar me ajudando, ele devia ser proativo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê. Só na cabeça, sem Na cabeça. verbalizar. Aí depois dessa primeira estratégia não dar certo, que é a delegação imaginária, ela ia para emitir ruídos sonoros. Ela pá, pá, tchá, o talher, tchá, tchá. Aí o homem, aconteceu alguma coisa? Não, nada não. Ele, tá bom. Porque o homem não tem essa capacidade de discernir pistas no ambiente. Aí, enfim. Então, assim, brincadeiras à parte, sendo que tinha isso realmente ali no começo do nosso casamento, a gente começou a trabalhar essa comunicação consciente. Um dia, aí a gente começou a sentar um com o outro e falar: o que eu estou deixando de fazer que está impedindo a sua vida de ser mais maravilhosa do que já é? Aí eu fazia essa pergunta para ela e ela fazia essa pergunta para mim. E era bom que abriu o canal de comunicação. E aí, o que eu posso fazer para que a sua vida seja mais maravilhosa do que já é? E é tão bacana que surgiu uma conversa madura. E nesse ponto, a gente foi alinhando a própria gestão do tempo, porque a gestão do tempo também é a gestão do desfrute dos relacionamentos. Todo mundo, é notório isso na psicologia, você que é psicóloga, Karine, que a felicidade de uma pessoa está muito atrelada, a maior parte, à qualidade dos relacionamentos que ela tem. Constrói, né? Que ela constrói. É verdade. Enfim, me fala então agora da Time School. Então, amor, Como conta funciona aí. a a Time? escola de gestão Fala do pro tempo. pessoal lá, ó. Antes era o IBRAGE, Instituto Brasileiro de Gestão do Tempo, agora é Times School, nós temos 1.600 alunos online. Se você quiser se tornar nosso aluno, nós temos 5 categorias de gestão do tempo lá: faixa branca, faixa azul, faixa laranja, faixa marrom e faixa preta. A primeira aula você vai descobrir qual que é a tua faixa. Eu posso te falar que não tem nenhum lugar que ensina hoje o que a gente ensina de gestão do tempo, com o material que a gente tem, com o material visual que a gente tem e os conceitos que a gente tem. Né? E presencialmente eu já estive em todos os 27 estados do país, trabalhando com as maiores empresas e multinacionais do mundo. Tenho 8 livros escritos sobre esse assunto e eu quero convidar você a se tornar meu aluno. É só me mandar um direct no Instagram que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, tá bom? Ou também pode me mandar um WhatsApp se quiser mais informações, 62 de Goiânia, 985995998. Vem para Times School, Escola de Gestão do Tempo. Não perca mais tempo, tá? E para todas as empresas que eu atendo, eu sempre indico o Rafael. Falo, gente, vocês precisam do Rafael aqui. Por quê? Falando de tudo isso que a gente falou, as maiores dores dentro das organizações, no final de tudo, é a execução. Sim. Né? É a execução e é exatamente isso. O quanto as organizações estão fazendo Produção de prevenção de dor. Prevenção de dor, Sim. né? E investindo o tempo na prevenção de dor. E aí sim, se torna difícil inovar, se torna difícil crescer, se torna difícil prosperar. Né? Porque a execução, ela tá ali muito nessas tarefas de prevenção de dor. Então, a gente olhando para as organizações, vocês têm um mundo para conquistar. Inclusive, quero só para a gente finalizar mesmo, que o Fábio já apontou ele para mim umas 3 vezes. Eu falei que ia ser 2 horas e meia, mas ele não tá deixando, ele tá produtivo no tempo dele. Tá de parabéns, inclusive. Como que foi a experiência de estar ao lado do Geraldo Rufino? Gente, essa é demais, hein? Me conta um pouquinho disso pra gente fechar. E foi uma última experiência que você também teve junto, né, Carol? Foi. Inclusive, Conta pra gente. nós somos convidados para ir de novo no evento dele agora. Em abril, na primeira semana, o Casal Produtividade vai palestrar novamente no evento Geraldo Rufino. Então, o Geraldo Rufino, ele nos convidou para dar palestra no High Level. Primeiro ele me chamou para dar palestra no High Level, que é o evento dele, em Atibaia, São Paulo. Ele gostou tanto, aí foi presenteado com o livro da Carol, Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Convidaram depois nós dois para ir para o outro evento, o segundo evento dele, que foi em Recife. Gostaram tanto que agora vamos levar novamente
no evento em Atibaia com outra equipe, né? E ele é incrível. Né? Ele é um exemplo, né, Carol? Gente, que simpatia. Nossa, assim, um coração tão simples, uma facilidade de se conectar com as pessoas. Realmente, assim, foi memorável, né, meu bem? A filha dele disse lá que ele é irritantemente feliz. Então que sejamos irritantemente produtivos e felizes. Podemos ir juntos nessa caminhada? Boa. Ser irritantemente produtivos e felizes? Uau! Gente, eu estive aqui com o Rafael e com a Carol. Uma gratidão enorme de ter vocês aqui comigo, de aprender tanto com vocês. E quero vocês para minha vida, assim, Obrigado, sempre juntos Karina. mesmo. E vocês mudam e impactam pessoas e transformam vidas. E eu acho que isso é o maior ganho, né? Talvez o maior valor do trabalho de vocês. E que Deus abençoe muito a trajetória profissional, Amém. pessoal e essa família linda que vocês têm. Sou super admiradora do trabalho de vocês e uma fã. Nós também, Muito Karina. obrigada, a gente também. Muito Você obrigado. é a simpatia em pessoa. Obrigada. Parabéns por esse lindo projeto. E a Karina, gente, ela vai ser aula bônus lá do nosso curso da Times School. Porque ela estava aqui explicando pra gente sobre gestão das emoções e eu e a Carol estamos encantados. Obrigado, Karina, por tudo. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, esse episódio imperdível. E agora, como é que eu vou fazer? Qual o próximo convidado vocês vão ver aqui, hein? Porque falamos muito de produtividade. E agora? Um desafio para manter essa qualidade e esse nível que não pode cair, hein? Beijos e até mais. Tchau, tchau.